graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Sou Marcelo de Oliveira, evangelista na Igreja Projeto Videira da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Quero te convidar a fazer parte da maior escola de ensino do mundo, a Escola Bíblica Dominical, no nosso caso, o Discipulado Videira. Na aula de hoje, nós vamos abordar a respeito do maior sermão pregado por Jesus, que foi o Sermão da Montanha, onde contém as bem-aventuranças. Vários ensinamentos foram passados ali para os seus discípulos e que servem muito para os nossos dias atuais também. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo, pega um papel, uma caneta e principalmente a sua Bíblia e vamos juntos estudarmos mais um pouquinho desses ensinamentos tão importantes para a nossa vida espiritual. Começa agora o Discipulado Videira. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E hoje falando a respeito do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que é considerado, por muitos, a pregação mais longa de Jesus registrada pela Bíblia. Ela começa no capítulo 5 e se estende até o capítulo de número 7, com vários ensinamentos ali diferenciados para nós. Um detalhe importante a ser mencionado aqui é que essa pregação, na verdade, são doutrinas que ensinam aquilo que nós devemos fazer ao invés daquilo que devemos crer. O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, é a revelação dos princípios divinos da justiça, onde todos os cristãos devem viver pela fé no Senhor Jesus Cristo, conforme a referência aí de Gálatas, capítulo 2, verso 20. E esse ensinamento está bem claro. O Sermão da Montanha ensina a conduta cristã de uma forma correta, o que precisa, na verdade, ser feito por nós. Por isso, quem ouve e quem pratica aquilo que o Senhor Jesus ensinou, esse constrói a sua vida espiritual sobre uma base sólida, ou seja, uma rocha. E isso foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus no mesmo sermão, só que lá no capítulo 7 e no versículo de número 24. É interessante também a gente observar, comparando até mesmo com o mundo de hoje, repleto de grandes igrejas, catedrais luxuosas, o Senhor Jesus ele não tinha onde pregar. Ele falava, na verdade, onde era possível. Nesse caso, Jesus subiu no monte da Galileia, para ficar numa posição onde todos pudessem vê-lo. E dali ele começou a pregar para este povo que o acompanhava durante a sua peregrinação. Essa situação nos mostra que Deus não tem lugares preferidos para se fazer ouvir. Ele está em qualquer lugar e se manifesta onde e como deseja. Outro detalhe importantíssimo a ser observado aqui é que o Senhor Jesus fez toda esta pregação de uma forma sentada, ou seja, Jesus pregou sentado. O mestre, ele sempre se assentava para ensinar a outros. E o Senhor Jesus se assentou sobre um monte, cercado pelos seus discípulos e pela multidão que vinha de várias cidades circunvizinhas. Isso, na tradição judaica, significa que aquele que estava sentado, falando, estava na condição de professor da lei. Era um momento solene, ou seja, isso era extraordinário. Então essas famosas bem-aventuranças, elas estão contidas neste sermão. Elas indicam quem são os verdadeiros bem-aventurados, aqueles que alcançaram o favor de Deus e estão recebendo também a verdadeira alegria. A alegria das pessoas que verão a Deus e que herdarão verdadeiramente o seu reino. Muito bem, amados, dando sequência então à nossa aula, nós vamos fazer a leitura do texto antes da gente contextualizar cada versículo que a gente vai acompanhar. Na verdade, essa primeira parte, sobre o Sermão da Montanha, nós vamos fazer apenas a abordagem das 4 primeiras bem-aventuranças. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso de número 1 ao versículo de número 6. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muito bem, queridos. Então, em sequência da nossa aula, para nós contextualizarmos cada versículo, nós vamos aqui fazer uma perguntinha antes. O que significa bem-aventurado na Bíblia? Você sabe? Vamos lá. Bem-aventurado, na verdade, é um adjetivo que significa plena felicidade, extremo bem-estar, ou seja, muito feliz. É também um substantivo que nomeia aquele que tem a glória dos céus, ou seja, aquele que alcançou um estado abençoado pelo seu relacionamento com Deus, alcançou uma graça superior. Para a gente compreender melhor essa mensagem do Senhor Jesus, a respeito das bem-aventuranças, é necessário a gente também observar alguns versículos lá no Antigo Testamento e também a dinâmica do aprendizado das Escrituras, que era feito naquela época. Tudo isso acontecia dentro das sinagogas e através das leituras da Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Aí eu separei duas passagens bíblicas que contêm a palavra bem-aventurado, já que era ensinado aos judeus muitos anos antes das bem-aventuranças do Senhor Jesus aparecerem lá no monte. Acompanhe comigo dois textos. O primeiro diz: Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Deuteronômio 33, 29. E o outro: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Está no Salmo 65, versículo de número 4. Falando agora a respeito dessa dinâmica de ensinamento que era dado ao povo judeu, nós podemos ver que vários livros do Antigo Testamento eles fazem referência à palavra bem-aventurado. Mas eu quero destacar aqui pelo menos dois, bem conhecidos de nós: o livro de Provérbios e o livro dos Salmos. Estes são os que mais fazem referência às palavras bem-aventurado, ou às bem-aventuranças. E esses dois livros, eles eram lidos constantemente nas sinagogas. É bom lembrar também que naquela época, o povo ele não tinha muito acesso, ou também eles não sabiam ler. E isso fortalecia a necessidade de memorizar o que era lido. Eles dependiam da leitura no templo, para ouvirem os trechos da lei, dos profetas e dos cânticos. O livro de Salmos e o livro de Provérbios, eles auxiliavam em muito nesse processo de memorização. É bom ressaltar também que no Antigo Testamento, a ideia de bem-aventurado, ela fala do favor de Deus para com os homens. E este favor se materializou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há muito tempo, durante muitos anos, o povo ele ouvia falar das bem-aventuranças prometidas nas Escrituras. Só que a situação deles era de opressão e de miséria. E quando o Senhor Jesus começou a falar o sermão citando a bem-aventurança, a esperança se materializou para os judeus e os outros povos também que estavam ali ouvindo a pregação. No Sermão do Monte, se iniciou uma mensagem de alegria a um povo oprimido e sem esperança. E é essa mesma esperança precisa ser continuada, precisa continuar sendo pregada em todos os tempos, porque o Senhor Jesus continua sendo e sempre será a nossa esperança viva. Vamos seguindo a lição, falando agora das bem-aventuranças citadas pelo Senhor Jesus. Uma a uma, nós vamos contextualizar o que foi dito pelo nosso Mestre. A primeira bem-aventurança é: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O termo pobre de espírito aqui, ele está diretamente relacionado àquela pessoa que é humilde, que reconhece a sua total dependência de Deus em sua vida.
O Senhor Jesus ele expôs ao povo que ele era o acesso ao reino dos céus e que todos aqueles que o reconhecessem eram pobres de espírito e estes seriam bem-aventurados. Aquele que reconhece a precária condição espiritual que se encontra, esse de fato ele pertence ao reino dos céus, que é o nosso Cristo. Eles precisavam reconhecer que eram necessitados espiritualmente, que não possuíam qualquer autossuficiência espiritual e que somente tendo uma vida de dependência do Espírito, do poder e da graça do Pai, para poderem, enfim, herdarem o reino dos céus. Então, pobre de espírito é isso aí. É ser humilde e reconhecer a sua total dependência de Deus para todas as coisas. A segunda bem-aventurança diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O choro, ele denota a condição de impotência humana diante das questões que envolvem a sua vida, principalmente as questões impossíveis. Após o homem reconhecer essa condição de miséria espiritual, a reação desse homem é o chorar, é sentir pesar por aquilo que entristece a Deus, porque ele está com a sua alma abatida. E para que essa alma abatida seja consolada, é preciso que ela habite com alguém que lhe arranque dessa miséria. As pessoas que choram, elas serão consoladas por Jesus, porque somente Ele é capaz de dar ao homem o verdadeiro conforto para a sua alma, essa alma que se sente vazia e angustiada. Deixo uma referência aí para você ler depois e meditar sobre ela. E finalizo essa segunda bem-aventurança a respeito desses que choram, dizendo que existe uma promessa final do consolo eterno. Existe uma promessa para aqueles que choram. Os que choram serão consolados por aquele que tem o reino dos céus. Acompanhe aí a referência. Apocalipse 21, versículo de número 4. Verdadeiramente, Ele enxugará todas as nossas lágrimas. A terceira bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão que Jesus faz referência aqui não é de comportamento, mas é a mansidão que está vinculada ao coração ou à nova natureza humana. Após o homem aprender de Jesus, haverá uma transformação na natureza desse homem, e esse homem receberá a plenitude de Cristo. Passará a ser semelhante a Cristo na sua personalidade nova, manso e humilde de coração. Ser manso está diretamente ligado a ser humilde e submisso à vontade de Deus. Quando Jesus afirmou que os mansos herdarão a terra, ele não estava fazendo referência aos elementos deste mundo, mas ao descanso preparado por Deus. A terra aqui, nesse contexto, ela representa um lugar de descanso que Deus preparou para aqueles que aprenderam com Cristo e seguiram os seus ensinamentos. Aqueles que aprenderam com Jesus, estes terão descanso para as suas almas. Deixo aí uma referência a respeito do descanso para as nossas almas, dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizo dizendo que aquele que encontra descanso para a sua alma em Cristo também será herdeiro de um novo céu e de uma nova terra. E mais, para se herdar esta terra, vale lembrar que somente através do novo nascimento o homem se torna humilde e manso de coração para estar em condições de herdar a promessa. Está aí a referência sobre o nascer de novo. Somente uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo é que vai adquirir a mesma natureza de Cristo e possuir finalmente esta terra por herança eterna. A quarta e última bem-aventurança dessa série de hoje, ela diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem ama a Deus, ama também a justiça que vem dele e procura fazer aquilo que é certo. O Sermão da Montanha trata de questões altamente espirituais.
Porque os religiosos da época, os fariseus e saduceus, eles pareciam justos, eles transpassavam isso. Só que a natureza deles era completamente incompatível com a natureza divina. Esses homens estavam cheios de iniquidade e hipocrisia, segundo essa referência de Mateus 23, 28, falando a respeito deles. O que Jesus, na verdade, oferece através das bem-aventuranças vai muito além das perspectivas humanas, e ela não se refere a este mundo. A missão de Jesus é resgatar os pobres de espírito, sem qualquer referência aos valores humanos, personalidade, caráter, moral, condição financeira, enfim. Só que todos esses elementos eles sofrem transformações ao longo do tempo e vai se diferindo de sociedade para sociedade com o passar do tempo. Contextualizando o que está na frase de Jesus, a fome e a sede, elas são necessidades básicas para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Justiça significa dar a cada um aquilo que lhe é de direito. A Bíblia ensina que Deus é o justo juiz e que dará a cada um segundo as suas obras. Está aí uma referência falando a respeito disso. Com base no que está escrito e olhando pela ótica divina, nós podemos concluir que ter fome e sede de justiça está associado a uma tomada de decisão, usando das mesmas ações que Cristo usou para confrontar os religiosos daquela época, os fariseus, os escribas, os saduceus. Que ações foram estas? Separei ao menos 3 para que a gente pudesse aqui citar nesse estudo. Eu gostaria que você analisasse comigo cada uma delas. Acompanhe comigo. Não se esconder diante da realidade ou ser indiferente diante de qualquer tipo de injustiça. Não ficar calado, ou seja, não ser conivente com o erro ou o pecado. Denunciar aquilo que está errado, aquilo que está incorreto, aquilo que é injusto. Tomar atitudes que possam promover qualquer tipo de mudança, seja local ou pessoal, para revelar a vontade de Deus e da manifestação da justiça divina. E essas atitudes aí, elas podem ser praticadas como, por exemplo, uma oração intercessória, seja por alguém, seja por uma causa, ou seja até mesmo pela nação. A oração intercessória é uma atitude que revela a vontade de Deus. Através também de uma palavra profética, que traz confronto com uma realidade. Lembrará de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? É um exemplo para nós. Foi liberada ali uma palavra profética, uma situação completamente caótica. Ou qualquer resposta prática que contribua para a manifestação da justiça de Deus. Essas são apenas algumas ações de N ações que nós podemos tomar e agir em favor do reino de Deus, pondo em prática realmente aquilo que foi falado pelo Senhor Jesus. Ter fome e sede de justiça, segundo a ótica divina. Chegamos à conclusão dessas primeiras 4 bem-aventuranças, vendo que a ótica humana é completamente diferente da ótica divina. E é bom a gente observar a fundo, estudarmos uma a uma, com calma, com paciência, para nós vermos aonde nós estamos sendo enquadrados em cada uma delas, e se estamos verdadeiramente fazendo parte desse reino dos céus, de acordo com as bem-aventuranças que estão sendo apresentadas para nós na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade às outras bem-aventuranças, e te aguardo aqui, neste mesmo canal, para nós aprendermos um pouco mais sobre as bem-aventuranças ensinadas pelo Senhor Jesus. Muito bem, encerramos por aqui essa primeira parte sobre o Sermão da Montanha e todo o ensinamento que o Senhor Jesus deixou através dessas primeiras bem-aventuranças. Na próxima aula, daremos sequência a todas as outras demais bem-aventuranças, ensinamentos tão importantes para a nossa vida espiritual. Desde já, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Se você gostou desse vídeo,
dê um like lá embaixo, né? Compartilha com os outros, se inscreva no canal, ative lá as notificações para receber a próxima aula assim que ela for postada aqui no canal. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.